rápida possível. Eu vou pular alguns slides, porque eu coloquei alguma coisa muito básica, como se eu fosse a minha apresentação fosse no início. E como ela ficou para o final, muitas coisas já foram faladas. Então, depois vocês fazem perguntas daquilo que vocês não entenderam. Eu trouxe uma mensagem da nossa presidente. Eu sou a vice-presidente e a Graça que é a presidente, Maria das Graças Afonso. Vocês podem ler aqui. Que ela agradece o convite, em nome do Marcelo, e que ela não pôde vir por razões alheias à vontade, mas que eu estou representando e que ela deseja a todos uma ótima reunião. Esse é o tema. Eu trouxe inicialmente um panorama para vocês terem ideia da diversidade que é o Brasil. O Brasil é um país enorme. Aqui são os vizinhos da América Latina, aqui também vocês podem ver. A gente tem 5 regiões geográficas muito distintas, é como se fossem países diferentes, com culturas diferentes, tudo muito diferente. E aqui são todos os estados. Aqui fica Brasília, na região central do Brasil, e a SEIF fica aqui em São Paulo. Então, são 27 estados e 5 regiões. Mais algumas informações sobre o tamanho do Brasil, né? Então, 8,5 milhões de quilômetros quadrados, 208 milhões de habitantes, 23,8 habitantes por quilômetro quadrado, essa é a densidade, 2,9 milhões de nascidos vivos por ano, essa é uma estimativa de 2018. Vocês vejam que a diversidade do clima também é muito grande, a população também é bastante diversa, a densidade demográfica é muito mais densa na região da costa brasileira e é muito menos densa no interior, principalmente lá no norte, onde a gente tem a Amazônia. E também a questão da educação. O nível universitário também é bastante diverso. Então, quando você vai falar de qualquer programa, de qualquer ação de governo, você tem que pensar em toda essa diversidade para que a gente possa dar acesso a todas as pessoas que têm o mesmo direito. Aqui, para vocês terem ideia, São Paulo é a maior região metropolitana, seguida de Rio de Janeiro e Belo Horizonte, que são as 3 capitais de 3 estados, com a maior densidade demográfica, né? Eu trouxe também alguma coisa para a gente falar o conceito de triagem neonatal. Ele, de acordo com a Sociedade Internacional de Triagem Neonatal, a triagem neonatal tem que ser um programa populacional baseado na identificação de bebês assintomáticos, portanto, a intenção é que se faça o diagnóstico antes que qualquer sequela, qualquer sintoma, qualquer sinal apareça, afetados por condições em que a intervenção imediata pode prevenir, reduzir sequelas ou a morte. Então, esse é um conceito geral da Sociedade Internacional de Triagem Neonatal. Programas de triagem neonatal, eles têm que ser inseridos em programas de saúde pública preventiva, realizados em escala populacional e oferecidos a todos os recém-nascidos de uma população, contemplando a triagem laboratorial com confirmação diagnóstica. Os protocolos clínicos já foram aqui mencionados várias vezes, os protocolos clínicos são importantes para discriminar quem tem as características todas que a literatura afirma para serem positivos daquela doença. Você descartar aqueles que parecem que são, mas não são, né? O tratamento estabelecido, né? Com que medicamento vai ser tratado, com que dose vai ser tratado, tudo isso ele está incluído nos protocolos clínicos. Também a disponibilização dos medicamentos. A gente entende a sua apresentação sobre a triagem ampliada, ela é totalmente válida, mas nós estamos falando da questão formal, conceitual. É importante você saber o diagnóstico, é importantíssimo. Mas a gente tem que lutar, como você mesmo disse, Regina, dessas outras coisas para que tudo funcione bem. Então a gente tem que lutar por fim. Eu sei que você falou isso também. Não, até vou fazer um adendo. Eu escuto muito dizer o seguinte: o governo não tem condições de atender a demanda, mas se eu não mostrar a demanda, é a obrigação das associações defenderem o seu ponto de vista. A sociedade civil organizada, ela é responsável por fazer pressão aos órgãos públicos.
E aí é a obrigação deles ouvirem a população que está representando todos os pacientes e ver de que forma ela pode pôr isso em prática. Eu também acredito nisso como você. O outro ponto é o tratamento e acompanhamento multidisciplinar especializado dos casos positivos. Então, não é só o médico, não é só o nutricionista, muitas das doenças precisam de um acompanhamento multidisciplinar de várias especialidades. E existe também um outro conceito que é a triagem neonatal seletiva, que ela não tem caráter populacional, ele é realizado em populações específicas, muitas vezes por uma predominância genética, uma suspeita clínica ou outras causas. Então, no Brasil, a gente tem a triagem pública, que é o Programa Nacional, e a gente tem a triagem privada, que as famílias que têm, ou por convênio, ou por recursos financeiros, ela tem acesso a essa gama muito maior de triagens, de doenças que podem ser triadas. Ninguém está dizendo com isso que a triagem pública não deva ser ampliada. Eu estou só dizendo que é uma realidade que hoje existe no Brasil. Eu trouxe também uma coisa muito rápida, aspectos principais sobre os aspectos históricos da triagem neonatal. Muitas vezes nos países o pessoal fala que a triagem de Guthrie é o teste de Guthrie. Por quê? Porque Guthrie foi um biólogo que ele criou um teste bacteriano para identificar indivíduos com fenilcetonúria em amostras de sangue em papel filme. Toda a triagem no mundo começou com o teste de Guthrie e começou com fenilcetonúria. Por quê? Porque você podia coletar o sangue em papel filtro e o sangue coletado em papel filtro era enviado pelo correio para laboratórios especializados para fazerem esse diagnóstico dessa doença. Em 68, esse teste se tornou obrigatório em 50 dos estados americanos. Na década de 60, a Organização Mundial de Saúde preconizou, então, a importância desses programas populacionais de triagem neonatal. Por tudo isso que nós falamos o dia inteiro. Diagnóstico precoce é muito importante. É importante você saber o que a criança tem, fazer o diagnóstico precoce e evitar todas as sequelas que serão decorrentes de um diagnóstico tardio. Em 76, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a PAI de São Paulo, onde eu trabalhei, teve uma iniciativa pioneira na América Latina com a triagem neonatal da fenilcetonúria. E em 1980, também do hipotireoidismo congênito. Mas veja, essa iniciativa dizia respeito apenas aos exames de triagem neonatal, que é o que todo mundo conhece mais popularmente, né? No Brasil se chama teste do pezinho, tamizagem, screening, tamiz, temos inúmeros nomes para a mesma ação, mas são só os exames que eram pagos pelo governo. Na década de 80, leis estaduais em 2 estados, principalmente São Paulo e Paraná, tornaram a triagem neonatal obrigatória nesses 2 estados. Em 1990, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei federal, se tornou obrigatória a triagem neonatal em todo o país. Porém, falava da obrigatoriedade do exame para diagnóstico de erros inatos no metabolismo, mas não definia exatamente quais doenças estariam incluídas nesse diagnóstico que a lei dizia. A lei era bastante vaga. Então, em 2001, houve então a assinatura de uma portaria do gabinete do ministro que cria o Programa Nacional de Triagem Neonatal. O que foi muito importante foi essa mudança de foco. O foco antigamente era somente nos exames, como eu mostrei para vocês, a obrigatoriedade dos exames para diagnóstico da fenilhipo. E com o Programa Nacional houve a mudança. Então, com o Programa Nacional você tem os exames de triagem, que é o que já era pago anteriormente, os exames confirmatórios, o acompanhamento multidisciplinar dos casos positivos em serviços especializados e o fornecimento de medicamentos estabelecidos pelos protocolos clínicos. Então, essa foi uma mudança do paradigma. Você tinha o foco unicamente no laboratório e o foco principal passou a ser nos serviços de referência, que possuíam então essa equipe multidisciplinar e que estavam vinculados a laboratórios especializados em cada estado. A portaria também disse que era para ter a busca da cobertura de 100% dos nascidos vivos. Então, cada estado brasileiro deveria se organizar para conseguir organizar um serviço de referência que tivesse ligado a ele um laboratório
e que buscasse 100% dos seus nascidos vivos. Então, esse é mais ou menos um desenho que mostra as características de um serviço de referência que foram normatizados de acordo com a portaria do Programa Nacional. O serviço de referência em triagem neonatal, ele é basicamente um serviço de atendimento multidisciplinar, que ele pode ser no Brasil, ele podia ser uma PAI, foi uma clínica, foi um hospital público, um hospital municipal, um hospital estadual. A gente tem diversas pessoas jurídicas diferentes, desde que elas atendessem os critérios da equipe multidisciplinar e para atendimento daquelas doenças que estavam incluídas no programa. Além disso, quando, por exemplo, esse serviço de referência não era um hospital, ele muitas vezes ele tinha que estar vinculado a uma rede complementar. Às vezes você precisa de um diagnóstico de imagem, alguma outra coisa para completar o diagnóstico, para ter os exames confirmatórios para fechar o diagnóstico. Então, obrigatoriamente, em cada estado, nessa organização, você tinha que ter uma rede complementar que completasse a figura jurídica para que você pudesse fechar o diagnóstico de certeza e fazer o acompanhamento desse paciente. Também ligado a esse serviço de referência, você tinha um laboratório especializado em triagem neonatal. São laboratórios que fazem grandes volumes de amostras, que você veja. O número de nascimentos que a gente tem no Brasil, em cada estado, também o número de nascimentos é grande. Então, em cada estado, a gente tem um serviço de referência, e esse laboratório, ele vai trabalhar com sangue seco em papel filtro, então tem toda uma metodologia, equipamentos específicos para isso. Então, você tinha que ter uma área, mesmo que fosse um laboratório que fizesse outras atividades, você tinha que ter uma área separada, destinada à realização desses exames em papel filtro. E uma rede de coleta que atingisse todos os municípios, todas as crianças daquele estado, tinham que ter um local determinado para que ela fosse lá, mais próximo da sua residência, para fazer a coleta em papel filtro. Essa coleta em papel filtro vinha para o laboratório faz a convocação dos casos alterados, aí ele chama para fazer uma nova amostra nessa rede de coleta, volta para o laboratório, faz os exames confirmatórios, aí é agendado a consulta para atendimento multidisciplinar, eventualmente usar essa rede complementar, e toda essa informação, essa gigantesca massa de informação, ela tem que ser administrada não no caderno, não em fichas, mas num sistema informatizado. Cada um se organiza da melhor forma possível, mas se você não fizer isso informatizado, você não consegue dar conta da atividade de um programa de triagem populacional. Tudo isso tem que ser pensado antes. Estadual ou municipal? Ou federal? A rede de informática, ela é estadual. Você, em cada estado, tem um serviço de referência que vai fazer a busca ativa dos exames alterados, a busca ativa dos pacientes para consulta. Poxa. Então, esta é o desenho que foi feito, que nisso a gente colocou o ideal que a gente imaginou, seguindo modelos internacionais, para que tudo funcionasse bem. Então, uma coisa é o modelo e outra coisa é a realidade. Sim. Certo? Então, eu estou falando sobre o modelo. Aquilo que se realizou e que foi portariado, foi uma portaria que aconteceu e foi uma norma para que todos os estados seguissem. Muito rapidamente falando da fenilcetonúria, a fenilalanina é um dos 8 aminoácidos essenciais. O que é um aminoácido essencial? É aquele que o organismo não fabrica. O organismo fabrica uma série de proteínas, uma série de substâncias a partir do alimento. Os aminoácidos essenciais são aqueles que eles têm que ser ingeridos, porque se eles não forem ingeridos, o organismo não vai fabricá-los. Então, a fenilalanina que a gente falou, que é esse aminoácido da fenilcetonúria, ele é um aminoácido essencial. A deficiência da fenilalanina hidroxilase, a maior parte dos casos de deficiência de fenilcetonúria é por deficiência desta enzima, a fenilalanina hidroxilase. Ela transforma a fenilalanina que você ingere da alimentação, por essa enzima, ela vai se transformar em tirosina e vai seguir o seu caminho metabólico para uma série de outros processos do organismo. Existe também uma pequena parte desses pacientes que, ao invés de ter deficiência desta enzima, elas têm deficiência do BH4, que é a tetrahidrobiopterina. Quando eu vou responder um pouco, Verônica, seu nome? Não, qual o nome?
Qual é o seu nome? Marie Claire. Então, você fez uma pergunta a respeito do CUVAN. Então, eu também trabalhei um pouco no Ministério da Saúde na época da criação do Programa Nacional e da implantação em todo o Brasil. E mesmo a gente estando dentro de uma área do Ministério, quando o pedido de incorporação do CUVAN foi colocado para a Conitec, para avaliação, o relatório que eles fizeram dizia que não era uma coisa tão necessária, porque os pacientes com fenilcetonúria já tinham uma dieta, já tinham uma forma de aminoácidos que era fornecida pelo governo. Porém, mesmo dentro do próprio Ministério, a gente questionou isso, porque toda a argumentação foi em cima da fenilcetonúria por deficiência de fenilalanina hidroxilase. Agora, quem tem deficiência de BH4, não adianta fazer dieta. Não adianta fazer dieta. Então, ela precisa do medicamento. Fadinho. Tirosina? Eu vou mais rápido, desculpa. A herança é de um gene só. E a gente quer falar também que existem mais de 500 mutações diferentes da fenilalanina hidroxilase, apesar de ser um cromossomo só. Então, você tem uma infinidade de níveis de dificuldade de metabolismo entre todos os pacientes com fenilcetonúria. Então, já foi dito aqui da dieta. Então, é uma dieta individualizada. Cada indivíduo pode consumir mais ou menos para ter mais ou menos fenilalanina. Então, tudo isso é considerado. Quando a frente aqui tem que ir mais rápido. É de herança autossômica recessiva, isso todo mundo conhece. Qual é a diferença do quadro clínico? Quando você tem um diagnóstico precoce, o quadro clínico é ausente, é um indivíduo completamente normal. E quando você tem um diagnóstico tardio, você pode ter atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, deficiência mental, comportamento agitado, padrão autista, convulsões e assim uma série de outras características. Qual é o tratamento? É uma dieta alimentar super restrita. Você vai eliminar da dieta todos os alimentos ricos em proteína, porque toda a proteína tem fenilalanina. Então, o que você vai retirar da alimentação? Todas as carnes de qualquer espécie. Carne, peixe, frango, toda qualquer carne. Ovos, leite e seus derivados, pães, farinhas, leguminosas, feijão, ervilhas, trigo, grão de trigo, farinha. E o aspartame, que nada mais é do que a fenilalanina junto com as duas partes, que são dois aminoácidos que juntos têm um poder de adoçar muito grande. Eles podem consumir alimentos na primeira infância controlados, que são hortaliças, frutas e cereais, e livres é quase nada. Açúcar, e é obrigatório. Então, como você não vai ter aqueles aminoácidos essenciais vindo da alimentação, você precisa consumir essa fórmula de aminoácidos, que é uma fórmula que tem todos os aminoácidos necessários, menos a fenilalanina, que é aquilo que eles não conseguem metabolizar. Seguindo em frente, então, o prognóstico vai depender da precocidade e da adesão ao tratamento. Você vai fazer um diagnóstico maravilhoso, se você não fizer a dieta a vida inteira, não adianta nada você ter feito o diagnóstico precoce. Então, o sucesso depende tanto da precocidade quanto da adesão ao tratamento. Eu aqui trouxe uma coisa, vamos ver se eu consigo. Como é que faz aqui? Acho que tem que ser aqui. Marcelo. Também um depoimento de um jovem do estado de Alagoas, que é um estado do Nordeste, que também para o Dia Internacional da Fenilcetonúria, ele nos mandou esse depoimento. Olá, Joia. Meu nome é Anderson Marcelo Alagoas, tenho 24 anos e eu sou fenilcetonúria. Fui diagnosticado aos 40 dias após nascido e de aí para cá eu continuo fazendo tratamento. Fenilcetonúria para mim é sinônimo de dieta, é sinônimo de disciplina e é sinônimo de persistência. Ser fenil é ser especial. Ser fenil não é ser excluído, e sim incluído. Ser fenil não é ser diferente, e sim igual. Ser fenil é ser feliz. Um abraço. Você fecha lá, Marcelo, por favor. Então é isso. Então ele é feliz, mas ele tem muita disciplina e ele atende aquilo que é necessário para ser um indivíduo normal, né? Então, o papel da associação, o que a gente faz? A gente tem problemas desde a alta rotatividade na rede de coleta, períodos de desabastecimento que a gente está vivendo, existe um problema de falta de dinheiro em todos os estados, então não compram os kits
equipes de atendimento incompletas e falha na distribuição e compra dos aminoácidos, como a própria Simone já disse e outras pessoas disseram aqui também. Então a gente tem que ajudar a população, a gente precisa que os pacientes, as famílias entrem em contato com a gente para a gente ter certeza do que está acontecendo e poder atuar junto aos órgãos competentes. Eu vou pular esse pedaço, mas que as associações de pacientes podem representar seus familiares e dar voz às dificuldades do grupo perante a área governamental responsável. A missão da SAFE e as áreas onde a gente tem atuado. Campanhas no meio de comunicação, organização de reuniões para promover a atualização científica, inclusive dos pais desses jovens adultos que já entendem o que fazem, participação em eventos públicos, organização de grupos de pressão, abordagem direta ou indireta com legisladores para garantir os direitos deles, apoio aos pais ouvindo suas queixas e buscando soluções, participação em eventos científicos para nossa atualização e divulgação para as famílias, organização de reuniões das crianças em datas festivas, parceria com instituições para o desenvolvimento de projetos especiais. Aqui algumas fotos de algumas atividades que a gente andou fazendo nesse último ano. Também estivemos presentes junto com a Simone nesses eventos. A maioria dos eventos são eventos comuns, porque como a instituição dela, das mães metabólicas, também tem aquele o setor, muitas dessas situações a gente está presente junto. Então, acho que era isso. Muito obrigada. Muito obrigada.